Olá, turminha! Bom, hoje nós vamos para mais uma aula de português. Vocês vão ficar me vendo aqui no cantinho da tela, tá certo? E nós vamos aprender hoje sobre os provérbios. Já abre lá o livro na página 21, em que tem alguns provérbios, e nós vamos começar a estudar sobre eles. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que, com certeza, vocês já ouviram essa palavra provérbios, mas vocês ouviram falar sobre um livro da Bíblia. Então, nesse momento aqui, nós não estamos falando de nenhum livro da Bíblia, nós estamos falando de ditados populares, de frases que as pessoas dizem por aí, que ninguém sabe quem foi que falou pela primeira vez, ninguém sabe quem foi que inventou essas frases, mas que a gente usa. Vocês já ouviram essas frases? A união faz a força, a prece é inimiga da perfeição, em boca fechada não entra mosca. De grão em grão, a galinha enche o papo. Já escutaram essas frases em algum momento? Pois é, essas frases elas são ditados populares, ou seja, elas são provérbios. E nós vamos entender mais o que são os provérbios. Os provérbios, eles são frases curtas que têm o objetivo de aconselhar e de advertir. Então, eles sempre vão trazer algum tipo de ensinamento, certo? Então, todos os provérbios trazem um tipo de ensinamento. E eles são curtinhos e trazem também rimas, então é sempre uma coisa mais rimada, que é muito fácil de decorar, muito fácil de você memorizar. Então, às vezes você fala aquela frase e aí você nem pensa muito sobre ela, você só fala, porque ela é muito fácil, você escuta uma vez e já sai falando, tá? Então, são sempre... E presta atenção, vocês vão perceber que elas sempre trazem algum tipo de aconselhamento ou de advertência, chamando a atenção para que você tome cuidado com suas atitudes. Vamos para o primeiro provérbio. Quem semeia vento, colhe tempestade. O que ele quer dizer com isso? Que quem pratica maldades sofrerá as consequências de sua atitude. Então, se você é um amigo que é muito briguento, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque você pode ficar sem amigos. Então, esse é um provérbio que ele tem o quê? Uma advertência, tá chamando a atenção. Ó, quem semeia vento, colhe tempestade, tá? Então, vamos pro próximo. Eu adoro esse. Bom, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse eu falo sempre. Então, sempre que eu posso, eu falo esse provérbio aqui. Bom, e aí o que ele quer dizer? Ele quer dizer que se a gente for persistente, nós vamos conseguir todos os nossos objetivos, mesmo que pareça super difícil, mesmo que pareça super demorado, mas a gente tem que ter paciência e ser persistente. Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Bom, os provérbios, eles têm um sentido literal e um sentido figurado. Só que nós usamos o sentido figurado. O que é isso? O sentido literal é o sentido real das coisas. E o sentido figurado é como se fosse um exemplo, uma analogia que a gente usa. Então, usamos um exemplo para mostrar para aquela pessoa que ela deve mudar suas atitudes. Vamos lá. Quando diz assim: quem semeia vento, colhe tempestade. É possível semear vento? Você não consegue tocar no vento. Como é que você vai semear o vento? Então, isso é o sentido figurado. É um sentido em que você dá um exemplo para a pessoa, para ela entender o que você quer dizer. Mas literal, no real, você não consegue semear vento. Por isso que os provérbios, eles vão usar exemplos, às vezes vão usar coisas que não são reais, que você não consegue fazer, mas que na frase vai fazer sentido, tá? Porque você vai entender. Então, quem semeia vento, colhe tempestade. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E existem provérbios que vão fazer sentido sim no mundo real. Por exemplo, aquele provérbio que eu acabei de falar, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Bom, vocês viram na aula de geografia que isso daqui é chamado de erosão, não é? E como é que acontece a erosão? A erosão acontece por meio da ação da água, da ação do vento e da ação também do sol, não é? Então, a ação da chuva ou da água. Bom, e aí, nesse daqui, nessa imagem que a gente tá vendo, o que foi que aconteceu? A água, ela bateu tantas vezes, mas tantas vezes, todos os dias, sempre ela foi batendo nessa rocha, até que ela causou o quê?
causou a erosão até que ela desgastou a rocha inteira e ela ficou furada. Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é verdade? Isso vai ser chamado de erosão. Mas esse provérbio não está falando dessa rocha, não está falando desse fenômeno aqui, não. Esse provérbio está falando o quê? Está falando que se você for persistente, você consegue tudo o que você quer, mesmo que pareça super difícil, mesmo que pareça difícil a água, que parece tão mole, conseguir quebrar uma rocha tão dura, uma pedra tão dura, não é verdade? Agora vamos para o próximo provérbio, que eu também acho muito legal esse provérbio. Diz assim: de grão em grão, a galinha enche o papo. O que ele está falando? No sentido literal, no sentido real das coisas, realmente, quando a galinha ela vai comer, tá vendo a imagem embaixo? Ela come de grão em grão. Se você prestar atenção, próxima vez que você for na roça e você prestar atenção, você vai ver que a galinha ela come bem rápido, mas ela vai comendo um grãozinho por vez. Então, ela come um grãozinho de milho por vez. Mas esse provérbio não está falando no sentido literal, no sentido real das coisas. Ele está usando um exemplo, está usando o sentido figurado. Então, o que ele está querendo dizer? Que pouco a pouco, com paciência, nós podemos conseguir tudo o que quisermos. Então, isso pode ser riquezas, pode ser estar com o pai, esperar para abraçar o coleguinha, ter paciência, ter paciência para ganhar aquele brinquedo que a sua mãe disse que vai te dar. Então, de grão em grão, de pouco a pouco, com paciência, a gente consegue as coisas, mas precisa ter paciência. Então, esse provérbio está nos advertindo, nos ensinando, nos aconselhando. Tenha paciência, você vai conseguir as coisas que você quer. E ele está falando no sentido figurado, tá? Não é no sentido literal, ele não está falando da galinha em si, ele está tentando te ensinar uma coisa. Bom, vamos então agora para um desafio, porque eu gosto de desafio e eu estava pesquisando alguns provérbios e aí eu encontrei vários emojis. E bom, alguns provérbios para a gente adivinhar. Vou colocar os emojis e vocês vão adivinhar que provérbio é esse, tá certo? Preste atenção nos emojis. Se você não souber, tiver meio assim enferrujado em relação aos provérbios, pede ajuda à mãe, à tia, à avó. As avós são as pessoas mais sábias que tem. Elas com certeza vão conseguir adivinhar esses provérbios, tá? Então chama a avó aí, liga pra avó, manda foto pra avó e diz: vó, você sabe que provérbio é esse? Me ajuda. Fiquei menorzinha ali, porque nós vamos testar agora seus conhecimentos sobre provérbios. Tem dois provérbios diferentes aqui. O primeiro, que é esse do emoji chorando. Aí depois tem falando que não é legal, né? Não. E tem a mamadeira. E aí? Você consegue adivinhar qual provérbio está representado nesses primeiros emojis? Depois, nós temos um segundo provérbio. Então, são dois provérbios diferentes. E aqui tem outro. O segundo provérbio, nós temos uma boca. Nós temos um macaco com a boquinha fechada, tampando a boca. Nós temos uma plaquinha de não, na verdade. E nós temos um mosquito. E aí, vocês conseguem adivinhar? Provérbios são coisas muito legais. Então, quem não tiver assim meio enferrujado, chama a avó, que a avó sabe de tudo. Então, me digam aí, depois postem no grupo, tá certo? Vou adorar ver o que vocês descobriram. Agora nós vamos para a atividade, porque sempre tem que ter uma atividade, não é mesmo? Não seria a tia se não tivesse atividade e desafio. Bom, vamos lá. Vocês vão escolher um provérbio, tá certo? E aí o interessante é que vocês escolham outros provérbios que eu não coloquei aqui, tá? Então, tia, não faço a menor ideia de que provérbio eu vou escolher. Chama a avó sabe de tudo. Liga pra avó e pergunta: vó, me diz um provérbio. Ela vai saber. Então, vocês vão escolher um provérbio, depois vocês vão gravar um vídeo em que vocês vão falar esse provérbio que vocês escolheram e depois vão explicar o que ele quer dizer, tá certo? Bom, lembrando que todo provérbio, ele pode ter várias explicações, tá certo? Não existe uma explicação correta, porque ele é tão antigo que as pessoas elas vão dando várias explicações. Então, você vai explicar o que você entendeu desse provérbio, tá certo? Então, exemplo. Provérbio, vou dizer o que eu escolhi, né? O provérbio que eu escolhi foi: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse provérbio quer dizer que nós devemos ser pacientes, nós devemos
persistir e nunca desistir dos nossos objetivos. Porque mesmo que algo pareça muito difícil, se a gente continuar tentando, nós vamos conseguir, tá bom? Então, vocês vão fazer um videozinho assim, curtinho, explicando e vão botar lá no grupo, que eu quero ver o que vocês escolheram, quero ver as explicações que vocês vão dar, tá certo? Beijinhos e até a próxima, que é daqui a pouco. Tchau!